Imagine ser arrastado por um tubo de 30 polegadas, em uma espiral de água e ferramentas. Homens nadando no escuro, sem saber o que está acontecendo, segurando a respiração, com a certeza de que vão morrer afogados em segundos. Apenas um dos 5 homens arrastados pelo tubo naquele dia sobreviveria para contar o que aconteceu. Uma câmera de vídeo GoPro presa a um dos trajes do mergulhador registrou vídeo e áudio do que aconteceu depois. O que mostra é assustador. Este é o colapso fatal do desastre de mergulho Pariah. 25 de fevereiro de 2022, sexta-feira, começou como um dia normal de trabalho para os homens do LMCS mergulhando no ponto de Pierre. Eles deveriam fazer algumas tarefas de manutenção em um tubo de combustível da Pariah, uma empresa petrolífera estatal em Trinidade e Tobago. Como mergulhadores profissionais, para Kazim Ali Jr., Yusuf Henry, Faisal Kerbin, Rishi Nagazar e Chris Budram, era apenas mais um dia de trabalho. Eles estariam trabalhando em uma seção de tubulação que não estava em uso atualmente. Era um tubo em forma de U, entre a área onde um navio petroleiro pararia para descarregar seu petróleo, chamado de Cais 5, e a área onde o petróleo entra na refinaria, chamada de Cais 6. Para realizar o trabalho do dia, eles teriam que isolar a tubulação da água do oceano para acessar as áreas que precisavam de reparos. Para isso, eles colocaram um sino especial, chamado de Habitat, sobre o topo do tubo. Esse sistema permitiria que a água fosse retirada do tubo para que eles pudessem ter um local seco para trabalhar. O Habitat era uma estrutura cúbica de 2,5 metros por 2,5 metros, colocada sobre a parte superior do tubo. Após o ar ser injetado dentro para deslocar a água, os homens podiam ficar na elevação para realizar seu trabalho em uma câmara hiperbárica. Isso lhes permitia tirar o equipamento de mergulho e usar ferramentas com segurança para realizar reparos complexos e manobras em grupo. Uma das tarefas que eles tinham que completar era a remoção de um tampão inflável no Cais 6. Este tampão foi colocado quase 2 semanas antes para proteger o conteúdo de óleo do tubo e evitar que quaisquer hidrocarbonetos vazassem. Este tampão era uma barreira hermética que resistia firmemente à pressão que vinha do Habitat. Uma chave inglesa foi usada para soltar a válvula no plugue. Kazim Ali passou a chave para os 4 homens que trabalhavam ao redor do tubo e depois subiu na saliência para tirar seu equipamento de mergulho. Assim que a válvula foi aberta, de forma surpreendente, a força imediatamente ultrapassou o grupo. A água invadiu o Habitat e desceu para o tubo. Essa correnteza repentina de água arrastou os homens e todos os seus equipamentos para uma espiral de água. Girando pelo tubo foi tão inesperado que eles mal entenderam o que realmente estava acontecendo. Em um momento tão azarado, eles tiveram muita sorte de se estabelecerem fora da água em um local que tinha uma bolsa de ar para respirar. O vídeo da câmera capturou os homens momentos antes de serem arrastados, então tudo ficou completamente preto. Quando você ouve o barulho e o movimento, é chocante ouvir eles começarem a falar. Cinco homens estavam presos dentro de um tubo que deveria estar cheio de óleo bruto. A ironia é que o ar que os permitia respirar era a causa do redemoinho de água que os havia levado até lá. Tudo começou quando eles retiraram um tampão inflável que separava 1.200 barris de petróleo do ar e da água do oceano ao redor. No caso de tudo correr bem, a pressão do ar no Habitat empurraria uma coluna de óleo para baixo do tampão. O óleo se acomodaria no nível entre as 2 aberturas dos tubos nos cais 5 e 6. Infelizmente, os homens não sabiam que havia uma coluna de ar sob o tampão. Assim que ele foi esvaziado, o ar de alta pressão do Habitat desceu pelo tubo com tanta força que arrancou as ferramentas e os tanques de mergulho dos homens. A pressão do Habitat foi subitamente liberada e a água do oceano invadiu violentamente o tubo. Os homens foram arrastados em um turbilhão selvagem de ar, água e ferramentas. Depois do que pareceu uma eternidade, o turbilhão se acalmou e os homens se encontraram em um bolsão de ar. Chris Budram, o único sobrevivente, descreveu o momento como impensável. Tudo o que me lembro é de ser arrastado pelo tubo a velocidades incríveis, disse ele. Eu não conseguia mais segurar a respiração.
Meus pulmões queimavam. Depois de um tempo, seu corpo para de lutar. Você está tão perto da morte que não importa mais. É um pesadelo inacreditável. Seus olhos ardem toda vez que você tenta abri-los. Está escuro como breu. Você não consegue ver nada. Seus pulmões queimam. Seus ouvidos zumbem e você sente dor em todo o corpo. Assim que o turbilhão parou, os homens fizeram um rápido inventário de suas condições. Eles estavam todos feridos, mas vivos. Eles começaram a gritar para se encontrarem e confirmaram que estavam realmente dentro do tubo juntos. Tentar entender onde eles estavam no tubo era muito mais difícil do que parecia. Eles estavam completamente desorientados e não tinham ideia de até onde haviam se deslocado. A seção do tubo tinha 1.200 pés de comprimento, o equivalente a 4 campos de futebol. O tubo tinha ondulações nas juntas de solda ou onde os suportes foram colocados. Essas variações na elevação permitiam que bolsões de ar se formassem. Assim que se orientaram, ficou claro que estavam todos machucados, mas vivos. Em toda a desorientação, eles não estavam de acordo sobre qual direção os levaria de volta ao Cais 6. Depois de alguma discussão, eles decidiram se unir e avançar como um grupo em direção a uma das extremidades. Todo o tubo estava revestido com lama de óleo grosso e escorregadia. Os homens tiveram que se esforçar para se mover. Eles usaram suas ferramentas e tanques de mergulho para se apoiar. Após horas de esforço, eles finalmente chegaram a uma das extremidades do tubo. Eles estavam exaustos, mas vivos. Eles tinham sobrevivido a uma experiência horrível. Os homens que lutavam contra o óleo, com ossos quebrados, órgãos feridos, óleo nos olhos e no nariz e na escuridão total, enfrentaram um novo obstáculo depois de 1 hora. O nível do mar estava subindo. Eles mantinham as cabeças fora da água, mas o primeiro da fila percebeu que seu rosto estava a apenas 15 centímetros do teto do tubo. Eles não podiam continuar assim. Alguns dos homens estavam muito machucados e não aguentariam se mover por muito mais tempo. Chris Budram e Kazim Ali eram os 2 primeiros à frente do grupo. Os outros homens, Yusuf Faisal e Rishi, estavam logo atrás deles no tubo. Eles decidiram que Chris e Kazim poderiam tentar segurar a respiração e procurar outro bolsão de ar. Juraram que tentariam sair e voltar com socorro. Os 2 homens ficaram com o rosto na água o máximo que puderam e depois seguraram a respiração para nadar para frente em busca de ar. Eles chegaram a um segundo bolsão de ar mais próximo do tubo que poderia tirá-los de lá. Ficaram felizes ao encontrar 2 de seus cilindros de mergulho nesta seção. Parecia que isso era tudo que eles precisavam para escapar. Eles usaram quase todo o oxigênio das 2 garrafas para passar pela próxima seção. Mas os ferimentos de Kazim pioraram e ele não conseguia se mover rápido. Juntos, eles concordaram que seria melhor para Chris pegar o resto do oxigênio e nadar até o final do tubo para pedir ajuda. Chris colocou o cilindro na frente do corpo e o empurrou enquanto se espremia para frente em um tubo apertado de 2,5 pés. Quando chegou ao final do tubo, teve um pensamento assustador. E se aquele fosse o Cais 5 e não o Cais 6? Ele nadaria quase 18 metros em vão. Não haveria ar e seu cilindro estava quase vazio. Ele fez uma prece e empurrou o fundo para chegar à superfície. Depois de mais de 2 horas no tubo, Chris ficou aliviado ao descobrir que tinha chegado ao topo da água oleosa no Cais 6. Ele bateu e gritou para tentar chamar a atenção do resto da equipe do navio. Um dos rastreadores finalmente o encontrou e o ajudou a sair com uma corrente. Chris estava sobrecarregado e cansado. Ele explicou que havia bolsões de ar na fila e que todos os homens ainda estavam vivos. Ele foi levado às pressas para o hospital. Depois de avisar as equipes de resgate que havia ar e que seus companheiros de equipe estavam feridos, mas vivos até aquele ponto, os outros membros da LMCS não tinham certeza se eles poderiam realmente estar vivos. Eles presumiram que o tubo estava cheio de óleo e os homens teriam se afogado em minutos. Eles também sabiam que qualquer cilindro de oxigênio duraria até 1 hora cada. Já fazia mais de 2 horas desde que os homens foram sugados para dentro do oleoduto. Depois que Chris explicou a situação, os mergulhadores de resgate bateram no tubo em diferentes locais e receberam uma resposta de dentro.
Os homens presos devem ter sentido um alívio enorme ao saber que alguém sabia que eles estavam lá dentro. Eles sabiam que mergulhadores profissionais e equipamentos de todos os tipos estariam no navio acima deles. Cilindros de oxigênio, luzes de corda, etc. Hora após hora, eles esperaram para ver um brilho de luz ou ouvir o barulho metálico do oxigênio chegando para baixo. Mas não viram nada. Não ouviram nada. Não só estavam sofrendo com os ferimentos sofridos na descarga inicial, agora lutavam para respirar o ar ácido e oleoso. A cada hora, aumentava o conteúdo de dióxido de carbono desse suprimento limitado de ar, de modo que a respiração se tornaria cada vez mais difícil. Os 4 homens que ficaram presos no tubo de óleo no litoral de Trinidade e Tobago ficaram na expectativa, sem saber como o fracasso do resgate havia ocorrido. Era uma situação terrivelmente triste que eles estivessem tão perto da salvação, mas ninguém havia chegado para ajudá-los. Eles sofreram com a dor, bateram nos canos pedindo socorro e tentaram ir para a saída. Deve ter sido um choque enorme depois de dias presos no tubo perceber que ninguém viria resgatá-los. As ações da LMCS Paria, sua empresa parceira Heritage e a Guarda Costeira são muito questionadas. Alguns dizem que a Paria impediu que mergulhadores de resgate entrassem no cano para salvar os outros homens. A Paria afirma que não havia um plano seguro para retirar os homens sem colocar mais vidas em risco. Outros acreditam que os homens já estavam mortos e que o barulho nos canos tinha outra origem. A Guarda Costeira, os LMCs e os familiares têm suas próprias versões dos fatos. Os fatos que não podem ser negados são que esses 4 homens estavam vivos às 5 horas da sexta-feira, quando Chris Boodram foi resgatado. Muitas pessoas concordam que ouviram batidas nos canos vindas de dentro por quase 48 horas antes de parar. Depois que os corpos foram recuperados, 2 autópsias foram realizadas. Embora as autópsias não concordassem com a hora da morte, ficou claro que todos os homens viveram até vários momentos no sábado e alguns parecem ter vivido até segunda-feira. Não sabemos se os homens morreram por causa dos ferimentos, por falta de ar ou por se afogarem tentando nadar até uma das saídas do tubo. Conclusão estão previstas para serem divulgadas. All right behind you? You right behind me? You don't know when to come up? Who making all that noises? Come on, all I mean, let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. Who's that more than that? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? What say that? Talking about from which part? Who else with you? Cars with you? Right there. Right there where? Is everything alright with you? No. Any items break? Your leg, alright.
Anything happened to you? Apai? Yusuf, anything happened to you? Yeah, boy. What happened? Alright. Alright. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Ative as notificações para receber mais histórias como essa. Obrigado por assistir.